Pelo segundo dia, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, presta depoimento na CPI da Covid. E você vai ver também. A Câmara aprovou o texto que abre caminho para a privatização da Eletrobras. O estresse causado pela pandemia tem provocado mais crises de enxaqueca. Os baixos estoques de sangue em São Paulo podem provocar o cancelamento de cirurgias. A OMS apontou que as vacinas disponíveis são eficazes contra as variantes da Covid. O maior iceberg do mundo se desprendeu na Antártida. Você vai ver agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. A Câmara dos Deputados aprovou no começo da madrugada a medida que libera a Eletrobras para a privatização. A estatal é responsável por 30% da energia gerada no país. O plenário da Câmara aprovou por 313 votos a 166 a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. A MP deve ser enviada agora para análise e votação no Senado. A oposição chegou a entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para impedir que a votação acontecesse, mas teve o pedido negado. O texto aprovado do relator Elmar Nascimento prevê, entre outras medidas, a emissão de novas ações da Eletrobras a serem vendidas no mercado sem a participação da empresa. Essa forma de privatização é a mesma proposta que o governo enviou em 2019, mas não foi adiante. Apesar de perder o controle, a União vai ter a garantia de poder de veto em decisões da Assembleia de Acionistas, a fim de evitar que alguns deles, ou o grupo de vários, detenham mais de 10% do capital da Eletrobras. O texto também autoriza o governo federal a criar uma empresa pública ou sociedade de economia mista para administrar a Eletronuclear, estatal que controla as usinas de Angra, e a Itaipu Binacional. Por questões constitucionais, as duas devem ficar sob controle da União. Um incêndio atingiu uma comunidade no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Pelo menos 13 viaturas foram até o local para tentar apagar as chamas, que destruíram pelo menos 7 barracos de madeira. Moradores da região relataram nas redes sociais que o incêndio teria começado por volta das 6h30 da manhã, na rua Paulino Vital de Moraes. Segundo os bombeiros, não há vítimas. Vamos atualizar os dados da Covid. A Secretaria de Saúde do Maranhão confirmou oficialmente os primeiros casos da cepa indiana do novo coronavírus no Brasil. Os contaminados foram 6 tripulantes de um navio vindo da África do Sul, que foi fretado pela Vale para entrega de minério de ferro em São Luís, no Maranhão. A cepa indiana preocupa as autoridades, já que ela pode ser mais resistente às respostas imunológicas do corpo. O Ministério da Saúde confirmou que o número total de mortes pela Covid-19 no país já passou de 441 mil vítimas. Quase 80 mil novos casos foram registrados em um dia. O Brasil somou mais 2.641 mortes por Covid. Com isso, o total vai a 441.691 vítimas da doença. Em 24 horas, também foram confirmados mais 79.219 casos de contaminação pelo coronavírus. Agora, já são mais de 15.812.000 casos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes em uma semana no país é de 1.951 vítimas. O número segue abaixo de 2.000 óbitos pelo 9º dia seguido. Já a média de novos casos está em 64.665 confirmações diárias, o que indica tendência de estabilidade. E na variação da Covid por regiões, agora 2 estados apresentaram tendência de alta nas mortes, Amazonas e Piauí. 11 estados estão em estabilidade, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo e Sergipe. E 14 unidades da federação aparecem com queda: Acre, Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Tocantins. Uma bebê nasceu com anticorpos contra a Covid em Santa Catarina. A mãe, Thalita Isidoro, que é médica e trabalha em um posto de saúde da cidade de Tubarão, foi vacinada quando estava com 34 semanas de gestação. A presença de anticorpos no recém-nascido foi confirmado por um teste de neutralização SARS-CoV-2, que foi feito com amostras de sangue da criança.
Vamos atualizar agora o número de vacinados no Brasil. O país ultrapassou as 60 milhões de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19. Segundo o balanço do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais de saúde, 40 milhões e 435 mil brasileiros já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, mais do que 19,10% da população. E 19 milhões 927 mil pessoas, quase 20 milhões, já receberam a segunda dose da vacina. A enxaqueca é uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Aqui no Brasil, 31 milhões de pessoas sofrem com o problema. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o distúrbio é uma das principais causas de ausência no trabalho e queda de produtividade. O estresse causado pela pandemia também contribuiu para o aumento recorrente das crises. Fazia muito tempo que a Lara não tinha crises de enxaqueca, mas a chegada da pandemia trouxe muitas preocupações e as dores que estavam controladas voltaram com tudo. Devido a esse abre e fecha do comércio, isso para um empreendedor que está começando é um desafio muito grande, né? Então as preocupações, o medo também que a gente fica de adoecer, de algum familiar adoecer, fez com que eu tivesse, assim, eu tenho tido muita crise de enxaqueca, sabe, assim, tem sido muito comum. E com a pandemia, querendo ou não, nosso estilo de vida ficou muito mais sedentário, né, aí a gente percebe o ganho de peso, a alimentação que não é tão boa quanto estava, sabe, então isso fez com que essas crises voltassem, isso atrelado à preocupação do momento que eu tenho vivido. A Lara sofre de um distúrbio que afeta milhões de brasileiros, que como ela também sentiram um agravamento nas crises durante a pandemia. Segundo especialistas, fatores como a ansiedade, estresse, mudança na rotina, somados com o medo do coronavírus e o isolamento prolongado, têm causado aumento na frequência e na intensidade das dores de cabeça. A verdade é que todo esse estresse, né, a mudança do hábito, o trabalho em home office, o isolamento de pessoas, porque por mais que você tenha contato com o seu grupo de trabalho, é diferente do dia a dia, você tá ali, bate um papinho, toma um cafezinho, você tem momentos de relaxamento, e nesse caso você não tem. Então, isso pode não só desencadear, como agravar crises de enxaqueca, de dor de cabeça. A enxaqueca é muito mais comum do que se imagina. Aqui no Brasil, acomete 20% das mulheres e até 10% dos homens. É considerada uma das doenças mais incapacitantes e, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das principais causas de ausência no trabalho e queda de produtividade. O maior problema é que a maioria das dores de cabeça, das cefaleias, elas acometem os indivíduos na fase ativa da vida. Então, por exemplo, essas estatísticas entre homens e mulheres vai muito de acordo com o que a gente sabe da incidência no gênero masculino ou feminino. Então, normalmente a gente diz que costuma ser 3 mulheres para 2 homens. Você imagina uma incidência grande na faixa etária produtiva, quantas vezes as pessoas não vão comparecer ao trabalho por ser uma dor incapacitante. Mas a boa notícia é que a enxaqueca pode ser controlada. Os hábitos de vida contribuem muito para isso, principalmente agora, durante a pandemia do novo coronavírus. Procurar manter um ambiente de trabalho na própria casa agradável, fazer coisas que te deem prazer, né? Sempre que possível, manter uma atividade física. Então, assim, o fato de você fazer uma caminhada num ambiente aberto, com os devidos cuidados, máscara, distanciamento, isso vai fazer muito bem para você, tanto em relação à dor, que você vai estimular todas as substâncias que inibem dor, nossas endorfinas, nossos endocannabinoides, nossa serotonina, tudo isso vai dar uma sensação de bem-estar e vai ajudar a controlar melhor a dor. E depois do intervalo a gente fala do segundo dia de depoimento de Pazuello na CPI da Covid no Senado. E você vai ver também que a Organização Mundial da Saúde apontou que as vacinas disponíveis contra a Covid são eficazes contra as variantes do coronavírus. Voltamos já.
O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, atribuiu a responsabilidade pela falta de oxigênio em Manaus à empresa fornecedora e à Secretaria de Saúde do Amazonas. Mais de 20 senadores se inscreveram para fazer perguntas hoje para o general no segundo dia de depoimento à CPI da Covid. Em depoimento pelo segundo dia na CPI da Covid-19, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que, na opinião dele, a responsabilidade pela falta de oxigênio hospitalar em Manaus foi da empresa fornecedora, White Martins, e da Secretaria de Saúde do Estado. A empresa White Martins, que é a grande fornecedora, associada também, somada à produção da Carbox, que é uma empresa menor, ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara desde o início. Começa aí a primeira posição de responsabilidade. Não tem como nós isentarmos essa primeira posição. Cabe, o contraponto disso é o acompanhamento da Secretaria de Saúde, que não fez. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado, de fato e de perto, a situação da produção e consumo do oxigênio, preocupada com o aumento do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica e que medidas precisariam ser feitas imediatamente. O senador Randolph Rodrigues voltou a questionar o ex-ministro em relação à demora para a compra de vacinas. Pazuello afirmou que precisava da medida provisória que permitisse a compra. A lei brasileira não permitia, a lei brasileira que inclui a lei do SUS, não permitia a contratação sem que houvesse a vacina em território nacional e registrada e colocada, incluída no SUS. Eu estou falando de Coronavac. A Coronavac está sendo fabricada no Brasil. A Coronavac, mesmo a fabricada no Brasil, precisaria estar com autorização de registro ou registro para ser incluída no SUS, para poder ser comprada. É diferente com a AstraZeneca. A outra foi uma encomenda tecnológica, é diferente. É diferente a encomenda tecnológica e só vai ser concluída e distribuída com registro. Hoje a Caixa Econômica Federal faz o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em abril. O saque está previsto para o dia 4 de junho. E também recebem hoje a segunda parcela do auxílio os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família e que têm o número de identificação social UNIS terminado em 3. Confederação Brasileira de Voleibol, dirigentes da entidade e um ex-prefeito são alvos da Operação Desmico. A ação apura a suspeita de uma fraude tributária milionária em Saquarema, na região dos Lagos Fluminense. A Força-Tarefa do Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil informaram que mais de 1.000 empresas fantasmas teriam sido favorecidas por benefícios fiscais ilegais concedidos pelo então prefeito Antônio Pérez Alves. A gente volta a falar da pandemia. A Organização Mundial da Saúde afirmou que as vacinas disponíveis e aprovadas são, ao que tudo indica, eficazes contra as variantes da Covid-19. Apesar disso, a entidade pediu pela continuidade de ações prudentes contra a doença, que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ainda não permite a retomada das viagens internacionais de maneira segura. Most of us are still susceptible to the virus. A maioria de nós ainda está suscetível ao vírus e não foi vacinado. Agora, diante de uma ameaça contínua e novas incertezas, precisamos continuar a exercitar a cautela e repensar ou evitar viagens internacionais. Vacinas podem ser uma luz no fim do túnel, mas não podemos ser cegados por ela. But we cannot be blinded by that light. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, na região da Europa da entidade, que inclui países da Ásia Central, o número de novos casos caiu 60% em um mês e passou de mais de 1.700.000 em meados de abril para 685.000. Kluge insistiu que o continente está na direção certa, mas o aumento da mobilidade nas interações físicas e das reuniões pode levar ao aumento da transmissão na Europa. Depois de mais uma noite de bombardeios na faixa de Gaza, esforços diplomáticos tentam acabar com a escalada de violência entre Israel e o Hamas. Depois do pedido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por uma desescalada imediata nos confrontos e do fracasso de uma resolução apresentada pela França na ONU, chegou a vez da Alemanha tentar conseguir uma suspensão dos confrontos. Também vemos como a atual escalada está alimentando o sofrimento de pessoas nos dois lados. O número de vítimas aumenta todos os dias e isso também gera grande preocupação.
Por isso, apoiamos os esforços internacionais para um cessar-fogo e estamos convencidos que a violência deve acabar rapidamente pelo melhor interesse das pessoas. O chefe da diplomacia alemã também vai ser recebido pelo presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, na Cisjordânia ocupada, mas não vai ter conversas diretas com o Hamas, organização considerada terrorista pela União Europeia. O Egito também está envolvido em negociações intensas para retomar a trégua que estava em vigor há alguns anos entre Israel e a faixa de Gaza. O atual ciclo de violência teve início em 10 de maio, depois que o Hamas respondeu com foguetes à repressão violenta da polícia israelense a protestos de palestinos em Jerusalém Oriental. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pedindo a redução das tensões no conflito militar com os palestinos. A informação foi confirmada pela Casa Branca, que divulgou um comunicado sobre a quarta conversa entre os dois líderes desde o início da crise atual no Oriente Médio. Segundo o texto, o democrata expressou ao primeiro-ministro que espera uma significativa desescalada para encaminhar um cessar-fogo. Após uma nova noite de violência, os ataques aéreos israelenses sobre a faixa de Gaza se intensificaram. Israel diz que aguarda o momento certo para encerrar a ofensiva contra o enclave palestino. Desde o início do conflito, a Casa Branca optou por uma gestão diplomática discreta, mas muitas vozes se levantam dentro do Partido Democrata por uma posição mais firme com Netanyahu. O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, de 84 anos, pode estar gravemente doente. A informação é da vice-promotora de acusação Tiziana Siciliano, em um processo em que o bilionário responde a acusações de investigações de falso testemunho. Ele foi hospitalizado várias vezes nos últimos meses, especialmente por complicações ligadas à Covid-19. De acordo com a promotora, os médicos atestam que Berlusconi tem uma patologia grave. A magistrada pediu ao tribunal que suspendesse o processo no que diz respeito ao ex-líder, mas que continuasse para os demais acusados. O tribunal vai tornar sua decisão pública em 26 de maio. Um dos advogados de Berlusconi informou que o magnata estava sob vigilância médica no que chamou de hospitalização domiciliar. Berlusconi deixou no sábado um hospital de Milão, onde havia sido internado no início da semana por complicações relacionadas à infecção por coronavírus que sofreu no ano passado. O magnata ocupou o cargo de primeiro-ministro italiano durante 9 anos no total, sendo o que por mais tempo permaneceu no posto no pós-guerra. A Agência Espacial Europeia anunciou que o maior iceberg do mundo se desprendeu de uma plataforma de gelo na Antártida. É o que mostram as imagens de um satélite do programa europeu Copernicus. O iceberg A76 tem quase 170 quilômetros de comprimento por 25 de largura e uma superfície total de 4.320 km². O imenso bloco de gelo está à deriva no Mar de Weddell, de acordo com o comunicado divulgado pela agência. Até então, o maior iceberg do mundo era o A23A, com superfície de 3.380 km², também à deriva no Mar de Weddell. Segundo os cientistas, a formação de icebergs é um processo natural que o aquecimento do ar e dos oceanos acelera. A temperatura do planeta aumentou mais de 1 grau Celsius desde a era pré-industrial, devido às emissões de gases causadores do efeito estufa provocadas pelas atividades humanas. Mas a Antártica registrou um aumento de temperatura 2 vezes maior. O Programa de Avaliação e Vigilância do Ártico afirmou que este outro extremo da Terra se aqueceu 3 vezes mais rápido do que o planeta, entre 1971 e 2019. O relatório alerta que a elevação de temperatura é mais acelerada do que se acreditava. A calota, um elemento emblemático da região, aparece como uma vítima anunciada e cada fração de grau conta. As possibilidades de que desapareça totalmente no verão até voltar a se formar no inverno são 10 vezes mais elevadas se a temperatura da Terra aumentar 2 graus do que se subir 1,5, a meta estabelecida pelo Acordo de Paris. O informe foi divulgado por ocasião da reunião ministerial do Conselho do Ártico, que acontece na Islândia. Essa edição fica por aqui, você pode rever nossas reportagens no YouTube. Outras informações já com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.